E se o próximo Papa pudesse mudar o curso da Igreja Católica para sempre? Em todo o mundo, os sussurros estão crescendo e um único nome continua se destacando dos demais. Poderia ser esse o homem escolhido para liderar mais de 1 bilhão de fiéis em uma nova era? Tem havido conversas, especulações e até mesmo algumas palavras enigmáticas que podem ser a resposta para o fato de o cardeal Luiz Tagle ser o próximo Papa. Ao entender o papado, o mundo prende a respiração, imaginando quem será o próximo líder da Igreja Católica. Com sussurros, tradições e influência divina guiando o processo, um nome continua ecoando nos salões sagrados do Vaticano: o cardeal Luiz Antônio Tagle. Será que esse carismático e mundialmente amado cardeal será o próximo Papa? Fontes próximas à cúpula do Vaticano afirmam que a escolha lá está feita. Mas antes de chegarmos ao motivo pelo qual ele é a escolha perfeita, precisamos falar sobre o papel que o Papa realmente desempenha. O Papa exerce um dos papéis mais profundos e influentes do mundo. Como líder espiritual de mais de 1,3 bilhão de católicos, ele é mais do que apenas o chefe da Igreja Católica. Ele é um símbolo global de unidade, esperança e continuidade. Enraizado na história e na fé, o papado serve tanto como uma ponte para a tradição, quanto como um farol de orientação para o futuro. As origens do cargo papal remontam a quase 2000 anos atrás, a São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. De acordo com a tradição católica, Jesus confiou a Pedro a liderança da comunidade cristã primitiva, declarando de forma célebre: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma, e seus sucessores, uma linha ininterrupta de papas, são vistos como herdeiros espirituais desse mandato divino. Essa continuidade histórica confere ao Papa um papel único na Igreja. Como vigário de Cristo, ele é considerado o representante de Cristo na Terra, uma figura de imensa autoridade espiritual. Ao mesmo tempo, o Papa também é um líder temporal, navegando pelas complexas realidades da sociedade moderna. As responsabilidades do Papa são tão diversas quanto significativas, abrangendo orientação espiritual, engajamento diplomático e liderança moral. Como professor supremo da fé católica, o Papa define a direção teológica e as prioridades pastorais para a Igreja global. Por meio de encíclicas, homilias e cartas apostólicas, ele esclarece questões de fé e doutrina. Seus ensinamentos influenciam não apenas a Igreja, mas também discussões mais amplas sobre ética e moralidade. Além da Igreja, o Papa atua como um construtor de pontes entre as nações, envolvendo-se em esforços diplomáticos para promover a paz e a compreensão. O Vaticano mantém relações diplomáticas formais com mais de 180 países, o que dá ao Papa uma plataforma única para tratar de conflitos globais, disputas na mídia e defender os marginalizados. Além de suas funções espirituais e diplomáticas, o Papa frequentemente se pronuncia sobre questões como mudança climática, direitos humanos e pobreza. Sua voz moral ressoa muito além dos limites da Igreja Católica, inspirando indivíduos e líderes em todo o mundo a agir em prol do bem comum. O papado é considerado um chamado divino. Os católicos acreditam que o Papa é escolhido por meio da orientação do Espírito Santo, garantindo que a liderança da Igreja esteja alinhada com a vontade de Deus. Essa dimensão espiritual imbui o cargo papal com um senso de sacralidade e propósito que vai além do comum. No entanto, os desafios do mundo moderno exigem que o Papa equilibre a tradição com a adaptabilidade. Seja abordando a era digital, o diálogo interreligioso ou a justiça social, as decisões e ações do Papa repercutem em todos os cantos do mundo. No entanto, apesar da estabilidade associada ao cargo papal, essa não é uma função permanente. A sede do Papa, conhecida como Santa Sé, fica vaga em duas circunstâncias: a morte do Papa ou sua renúncia. Historicamente, a maioria dos papas tem servido até sua morte. No entanto, em 2013, o Papa Bento XVI tomou a extraordinária decisão de renunciar, citando sua idade avançada e o declínio de suas forças. Sua renúncia não teve precedentes nos tempos modernos, mostrando a dimensão humana do papado e as imensas pressões que ele acarreta. Quando o cargo fica vago, a atenção do mundo se volta para o processo solene e secreto de escolha de um novo Papa, uma decisão que tem um peso imenso tanto para a Igreja Católica quanto para a comunidade global. Mas antes de explicarmos como o novo Papa é escolhido,
vamos falar um pouco mais sobre o atual chefe da Cidade do Vaticano e da Igreja Católica, o Papa Francisco. Jorge Mário Bergoglio, conhecido mundialmente como Papa Francisco, tornou-se uma das figuras mais transformadoras e inspiradoras de nosso tempo. Eleito em 2013 como o 260 anos do Papa da Igreja Católica, ele fez história de várias maneiras. Como o primeiro Papa jesuíta, o primeiro das Américas e o primeiro a escolher o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, seu papado sinalizou um novo e ousado capítulo para a Igreja. Desde o início, o Papa Francisco cativou o mundo com sua cordialidade, humildade e visão de uma igreja que está ao lado dos membros mais vulneráveis da sociedade. A liderança de Francisco tem sido nada menos que revolucionária. Rompendo com tradições centenárias, ele assumiu a missão de reformular a Igreja Católica como um refúgio de misericórdia e inclusão. Sua abordagem tem sido frequentemente descrita como um papado pastoral, focado não na autoridade institucional, mas em encontrar as pessoas onde elas estão, com compaixão e compreensão. Essa mudança lhe rendeu admiração muito além da comunidade católica, tornando-o um líder moral global em um mundo cada vez mais polarizado. Um dos aspectos mais marcantes da liderança do Papa Francisco é sua ênfase na humildade. Desde o momento em que foi eleito, ele deu o tom de seu papado ao recusar muitas das armadilhas do poder tradicionalmente associadas à função. Em vez de morar no opulento Palácio Apostólico, ele escolheu um apartamento modesto na casa de hóspedes Santa Marta do Vaticano, onde come em um refeitório comunitário e interage diariamente com funcionários e visitantes. Essa decisão, simples porém profunda, enviou uma mensagem poderosa sobre seu compromisso de viver em solidariedade com as pessoas a quem serve. Para Francisco, a humildade não é apenas uma virtude, é um modo de vida enraizado nos ensinamentos de Cristo. Esse compromisso com a humildade se estende à sua defesa mais ampla dos pobres e marginalizados, que tem sido a pedra angular de seu papado. A crença é um elemento forte que nos unifica. O terrorismo e o extremismo não têm nada a ver com religião. Nascido em Buenos Aires, Argentina, em uma família da classe trabalhadora, Francisco testemunhou em primeira mão as lutas dos menos favorecidos economicamente. Essas experiências iniciais moldaram sua dedicação à justiça social por toda a vida. Como Papa, ele sempre defendeu a causa dos pobres, denunciando a desigualdade econômica como um escândalo e pedindo aos líderes mundiais que adotem políticas que priorizem a dignidade humana em detrimento do lucro. Seus escritos, como a encíclica Evangelii Gaudium ou a Alegria do Evangelho, enfatizam a responsabilidade da Igreja de ser uma igreja pobre para os pobres, ecoando o espírito de São Francisco de Assis, seu homônimo. Além da pobreza material, o Papa Francisco também abordou as muitas formas de exclusão que afligem a sociedade moderna. Ele abriu as portas para discussões que antes eram consideradas tabu dentro da Igreja, sinalizando um tom mais progressista em questões como direitos individuais de sexualidade, divórcio e diálogo interreligioso. Embora permaneça fiel à doutrina católica, Francisco demonstrou disposição para se envolver com as complexidades da vida contemporânea, de uma forma que prioriza a compaixão em vez do julgamento. Sua famosa declaração, "Quem sou eu para julgar?", em referência aos católicos LGBTQ que buscam Deus, marcou uma mudança radical no tom de seus antecessores e repercutiu profundamente em um público global. Sob a liderança de Francisco, a Igreja também fez avanços significativos na promoção do diálogo interreligioso. Em uma época de crescentes tensões religiosas, ele tem trabalhado incansavelmente para construir pontes entre diferentes tradições religiosas. Estamos no segundo dia da histórica visita do Papa Francisco ao Iraque. Ele tem como objetivo reunir a comunidade cristã minoritária do país. Seu encontro histórico com o grande Ayatollah Ali al-Sistani no Iraque e sua declaração conjunta sobre fraternidade humana com o Sheikh Ahmed El-Tayeb, o grande imã de Al-Azhar, são exemplos poderosos de seu compromisso com a paz e a compreensão mútua. Esses esforços posicionaram a Igreja Católica como um ator importante na promoção da harmonia e da cooperação globais. Entretanto, a postura progressista do Papa Francisco não foi isenta de controvérsias. Dentro da Igreja, ele enfrentou resistência de facções mais conservadoras que veem suas reformas como um desvio da tradição. Seus esforços para descentralizar a governança da Igreja,
Aumentar o papel das mulheres na liderança da igreja e abordar os escândalos de ensaios do clero provocaram debates acalorados. No entanto, Francisco permanece inabalável, fundamentado em sua convicção de que a igreja deve evoluir para atender às necessidades do mundo moderno e, ao mesmo tempo, permanecer fiel às suas raízes espirituais. Por mais inspiradora que tenha sido sua liderança, onde o Papa Francisco está agora no final de seus 80 anos, e o avanço de sua idade e os desafios de saúde geraram especulações sobre o futuro do papado. Ele tem sido franco sobre o ônus de suas responsabilidades e a possibilidade de renunciar se sentir que não pode mais servir de forma eficaz. Com isso, ele segue o precedente estabelecido pelo Papa Bento XVI, cuja renúncia em 2013 abriu caminho para a eleição de Francisco. Nos bastidores, há rumores de que Francisco começou a pensar em seu sucessor, alguém que possa levar adiante sua visão de uma igreja mais inclusiva e global. Pessoas de dentro da igreja sugerem que Francisco está profundamente empenhado em garantir que o próximo Papa dê continuidade ao seu trabalho de reforma, priorizando os pobres, promovendo a justiça social e fomentando a unidade dentro da igreja. Seus comentários e ações sugerem o desejo de ver um líder que incorpore o mesmo espírito de humildade e compaixão que definiu seu papado. Enquanto a igreja olha para o futuro, a pergunta permanece: quem levará adiante a missão do Papa Francisco? Será realmente o cardeal Luiz Targali? A resposta pode muito bem determinar o curso da Igreja Católica para as próximas gerações. Mas como exatamente é escolhido um novo Papa? Como o Papa é escolhido? A eleição de um novo Papa é um dos eventos mais sagrados e secretos do mundo, repleto de tradições e rituais seculares. Conhecido como conclave, esse processo é uma mistura única de orientação divina, precedente histórico e tomada de decisão humana, projetado para garantir que o líder da Igreja Católica seja escolhido com grande cuidado e reverência. O conclave atrai a atenção mundial não apenas por causa de sua importância para os católicos, mas também por causa de sua intriga e mistério. O processo começa quando o assento papal conhecido como Santa Sé fica vago. Como já expliquei, isso pode ocorrer de duas maneiras: a morte do Papa em exercício ou sua renúncia. Embora lá a maioria dos papas ao longo da história tenha servido até sua morte, a renúncia do Papa Bento XVI, em 2013, demonstrou que até mesmo essa função antiga pode se adaptar às realidades modernas. Quando o assento fica vago, a igreja entra em um período de sede vacante, o que significa que o assento está vazio, durante o qual começam os preparativos para o conclave. Durante esse período, o governo da igreja é supervisionado pelo Colégio de Cardeais, o órgão responsável por eleger o novo Papa. Os cardeais são líderes seniores da igreja, a maioria dos quais atua como bispo ou em funções importantes no Vaticano. Nem todos os cardeais participam do conclave. Somente aqueles com menos de 80 anos podem votar. Uma noite de emoção e uma noite de estreias. 1,2 bilhão de católicos se alegram com a escolha do 276º Papa. E que escolha surpreendente foi essa? Atualmente, há aproximadamente 120 cardeais elegíveis, que representam o alcance global da Igreja. Esses homens vêm de diversas origens culturais e geográficas, refletindo a versatilidade do catolicismo. Os cardeais se reúnem em Roma e entram no conclave, que ocorre na Capela Sistina, um dos espaços mais icônicos do Vaticano. Antes do início da votação, os cardeais fazem um juramento de sigilo, prometendo não revelar nenhum detalhe de suas discussões ou votos. Esse juramento ressalta a solenidade do processo e protege a integridade da eleição. Mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. A própria palavra conclave vem do latim conclave, que significa com uma chave, significando as portas trancadas atrás das quais ocorre a eleição. O processo de votação é simples e simbólico. Cada cardeal escreve o nome do candidato escolhido em uma cédula, que é dobrada e colocada em um cálice. As cédulas são contadas e os resultados são computados. Se nenhum candidato receber a maioria necessária de 2/3, o processo é repetido até que se chegue a um consenso. Após cada rodada de votação, as cédulas são queimadas em um fogão conectado a uma chaminé visível ao público na Praça de São Pedro. A fumaça preta indica que nenhum papa foi eleito, enquanto a fumaça branca anuncia a eleição bem-sucedida de um novo líder. Além da mecânica prática da votação, o conclave está imbuído de um profundo senso de espiritualidade.
Para os católicos, a eleição não é apenas um processo político ou administrativo, mas um evento guiado pelo Espírito Santo. Os cardeais são chamados à oração e à reflexão, buscando a sabedoria divina para ajudá-los a discernir a melhor escolha para a Igreja. A atmosfera da Capela Sistina, cercada pelos afrescos de Tirar o Fôlego de Michelangelo, que retratam o juízo final e a criação de Adão, serve como um poderoso lembrete da gravidade de sua decisão. Os critérios para a escolha de um papa não são explicitamente definidos, deixando espaço para os cardeais pesarem vários fatores. Eles consideram o conhecimento teológico, a experiência pastoral, as habilidades diplomáticas e a visão do futuro da Igreja dos candidatos. Nos últimos anos, tem havido uma ênfase crescente na seleção de um papa na Capela Sistina todos os dias, até que eles tenham escolhido um papa que possa enfrentar os desafios contemporâneos, como a diminuição da frequência à Igreja, escândalos e a necessidade de maior inclusão. Quando um cardeal obtém a maioria necessária, ele é questionado se aceita o cargo. Se concordar, ele escolhe um nome papal, uma tradição que remonta ao Papa João II, no século VI. O novo Papa é então vestido com vestes brancas, preparadas especificamente para a ocasião, e apresentado ao mundo na sacada da Basílica de São Pedro, com o anúncio: Habemus Papam, temos um Papa. Eu lhes anuncio uma grande alegria. Temos um Papa. A eleição de um Papa é um momento de grande significado, não apenas para a Igreja Católica, mas para o mundo inteiro. O Papa serve como um guia espiritual para milhões de pessoas, uma voz moral em questões globais e um símbolo de continuidade em um mundo em constante mudança. O sigilo e o simbolismo do conclave aumentam sua mística, mas em sua essência é um processo profundamente espiritual, enraizado na crença de que o Espírito Santo trabalha por meio dos cardeais para fornecer à Igreja o líder de que ela precisa naquele momento da história. Embora o conclave permaneça fiel às tradições seculares, ele também reflete a natureza evolutiva da Igreja. A crescente diversidade entre os cardeais, com representantes da Ásia, África, América Latina e outros países, sinaliza o caráter cada vez mais global da Igreja. Essa mudança sugere que os futuros papas podem continuar a romper com a história do papado, dominada pela Europa, como visto na eleição do Papa Francisco, o primeiro Papa das Américas. À medida que a Igreja Católica olha para o futuro, o conclave continua sendo um processo que combina reverência pelo passado com esperança para o futuro, garantindo que a liderança da Igreja seja escolhida com consideração e oração e um senso de propósito divino. Quando a fumaça branca sobe, o mundo sabe que um novo capítulo começou, liderado por um homem que carrega o peso da história e as esperanças de bilhões de pessoas em seus ombros, os candidatos. À medida que a Igreja Católica olha para o futuro, a questão de quem será o sucessor do Papa Francisco se torna mais importante. Com o Papa já no final dos seus 80 anos e enfrentando problemas de saúde, as especulações se intensificaram sobre qual cardeal poderia assumir o manto da liderança quando chegasse a hora. O próximo Papa herdará não apenas as responsabilidades espirituais da Igreja, mas também a complexa tarefa de abordar seu papel em evolução em um mundo em rápida transformação. Além do cardeal Louis Tagle, apenas alguns nomes ganham destaque de forma consistente. Um candidato proeminente é o cardeal Pietro, amplamente respeitado por sua perspicácia diplomática e experiência no gerenciamento das complexas relações globais da Igreja. Sua capacidade de lidar com situações delicadas, como acordos com a China e conflitos internacionais, o posiciona como um líder estável e pragmático. Pietro tem todas as qualidades de um papa tradicional, com foco na manutenção do papel da Igreja, como uma força estabilizadora nos assuntos globais. Outro forte candidato é o cardeal Marc Ouellet, do Canadá. Estudioso de teologia e chefe da Congregação para os Bispos do Vaticano, Marc tem influência significativa sobre a nomeação de bispos em todo o mundo, uma função que moldou sua profunda compreensão dos desafios e oportunidades da Igreja. Sua profundidade intelectual e experiência administrativa fazem dele uma escolha atraente para aqueles que buscam um líder fundamentado na integridade doutrinária, mas capaz de atender às necessidades modernas da Igreja. O cardeal Christoph Schönborn, da Áustria, também é frequentemente mencionado como um possível papa. Conhecido por seu rigor intelectual e sensibilidade pastoral, Christoph tem sido uma figura influente no diálogo interreligioso,
especialmente com as comunidades judaica e muçulmana. Em todo o mundo, em toda a humanidade, há um senso religioso. É claro que algumas pessoas no mundo negam a existência do divino e temos que respeitar sua consciência e sua convicção. Mas, de modo geral, todo ser humano tem um senso religioso, um senso para o divino. Sua capacidade de unir, dividir e promover o entendimento mútuo alinha-se à missão da Igreja de promover a paz e a reconciliação em um mundo cada vez mais polarizado. Entretanto, nenhum candidato gerou tanto entusiasmo e expectativa quanto o cardeal Luiz Antônio Tagle, das Filipinas. Muitas vezes chamado de Papa Francisco Asiático, Antônio é admirado por seu carisma, humildade e capacidade de se conectar com pessoas de todas as esferas da vida. Como diretor da Caritas Internationalis, a organização humanitária global da Igreja, ele demonstrou um profundo compromisso com a justiça social e com os pobres. O estilo de liderança de Luiz reflete o do Papa Francisco, enfatizando a compaixão, a inclusão e uma profunda compreensão da natureza global da Igreja. A escolha do próximo Papa, sem dúvida, refletirá as prioridades da Igreja para o futuro. Quando os cardeais se reunirem no próximo conclave, eles avaliarão as convicções teológicas, a experiência pastoral e a capacidade dos candidatos de desempenhar o papel da Igreja no cenário mundial. Mas e se a decisão já tiver sido tomada? O próximo Papa. Veja por que o cardeal Luiz Tagle será o próximo Papa. Como eu disse, entre os muitos nomes que circulam como possíveis sucessores do Papa Francisco, o cardeal Luiz Antônio Tagle se destaca como uma figura transformadora de Raja. Carinhosamente conhecido como o Papa Francisco Asiático, Luiz incorpora a humildade, a compaixão e a visão progressista que definiram o papado de Francisco. Sua jornada é tão inspiradora quanto seu potencial. Nascido em Manila, nas Filipinas, em 1957, ele cresceu em uma família modesta, vivenciando em primeira mão os desafios enfrentados pelos pobres. Esse histórico moldou profundamente suas prioridades como padre e, mais tarde, como cardeal. Ordenado em 1982, ele rapidamente ganhou reconhecimento por seu brilhantismo teológico e profunda empatia pelos marginalizados. Com o passar dos anos, Luiz se tornou conhecido por sua capacidade de se conectar com pessoas de todas as esferas da vida, usando sua simpatia e narração de histórias para comunicar ideias espirituais complexas de uma forma que ressoa universalmente. Em 2012, o Papa Bento XVI o elevou ao posto de cardeal, reconhecendo sua excepcional liderança e qualidades pastorais. Desde então, Luiz ganhou destaque não apenas na Igreja, mas também no cenário global. Como presidente da Caritas Internationalis, a organização humanitária global da Igreja, ele liderou os esforços para combater a pobreza e lidar com as mudanças climáticas. A Igreja Católica está ao lado daqueles que estão comprometidos e fornecem ajuda às pessoas afetadas por desastres naturais e conflitos. Seu trabalho reflete um profundo compromisso com a justiça social, ecoando as prioridades do Papa Francisco e se alinhando com a missão da Igreja de servir aos menores entre nós. Uma de suas qualidades mais atraentes, no entanto, é sua capacidade de unir culturas e perspectivas. Vindo da Ásia, onde a Igreja Católica é uma força crescente, porém pouco representada, Luiz simboliza a natureza global do catolicismo no século XXI. Sua eleição marcaria um afastamento significativo da história eurocêntrica do papado, um compromisso com a inclusão e o reconhecimento da diversidade da Igreja. Fluente em vários idiomas, incluindo inglês, italiano e tagalo, Luiz se conecta sem esforço com as pessoas além das fronteiras culturais e linguísticas, o que o torna um líder ideal para um mundo cada vez mais interconectado. Seu estilo de liderança também reflete a abordagem pastoral defendida pelo Papa Francisco. Ele é conhecido por sua humildade, muitas vezes viajando sem alarde e se envolvendo diretamente com as comunidades necessitadas. Suas homilias enfatizam a misericórdia, a inclusão e a importância de ouvir aqueles que estão à margem da sociedade. Luiz também demonstrou disposição para se envolver com questões contemporâneas, pedindo um diálogo aberto e compassivo sobre assuntos como migração, relações interreligiosas e desigualdade econômica. Esse tom progressista o tornou querido pelas gerações mais jovens de católicos, que veem nele um líder em sintonia com suas esperanças e desafios. Pessoas de dentro da Igreja sugerem que o próprio Papa Francisco o vê como um sucessor natural.
Surgiram relatos afirmando que Francisco comentou em particular: "Eu fiz minha escolha, Luís é minha escolha." Tal endosso, se verdadeiro, teria um peso significativo, já que Francisco demonstrou repetidamente uma visão de uma igreja que prioriza os pobres, abraça a mudança e busca a unidade. E adivinhe só, relatórios sugerem que o Papa Francisco fez uma viagem à Ásia em setembro, o que pode corroborar bastante esses relatórios. Entretanto, o possível papado de Luís não viria sem desafios. Sua postura progressista em relação a questões sociais e sua associação com as reformas do Papa Francisco podem enfrentar resistência de facções conservadoras dentro da Igreja. Navegar por essas divisões internas e, ao mesmo tempo, enfrentar desafios externos, como o declínio da frequência à Igreja no Ocidente e a necessidade de transparência na abordagem dos escândalos de uso indevido do clero, exigiria imensa sabedoria e resiliência. Ainda assim, o histórico de Luís sugere que ele está equipado de forma única para guiar a Igreja por essas complexidades, com graça e determinação. De muitas maneiras, ele representa o melhor do que a Igreja Católica pode aspirar a ser. Uma comunidade global, inclusiva e compassiva, enraizada na fé e no serviço. Sua capacidade de inspirar esperança, construir pontes e liderar com humildade faz dele um candidato atraente para o papado. Com sussurros de apoio do Papa Francisco e um crescente reconhecimento de seus dons, Luís está na vanguarda daqueles que poderiam moldar o futuro da Igreja. Mas quem você escolheria? Quem você escolheria? Deixe-nos saber nos comentários.